Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo, ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade, porque aqui tem vídeos de segunda a sexta, né? Todos os dias ao longo da semana. Muito bem, neste vídeo de hoje eu quero fazer um breve comentário. Bom, breve talvez seja uma palavra mal colocada, mas a verdade é que eu vou fazer um comentário a respeito do evangelho de hoje, tá certo? Bem, se por alguma razão você chegou por aqui e não tem ideia do que significa evangelho do dia, porque não tem uma vivência litúrgica ativa, ou seja, é um católico, né? Frequenta a missa aos domingos ou diariamente. Liturgia do dia, ou evangelho do dia, é aquilo que diz respeito ao que está posto, ok? Pelo lecionário romano da igreja, que estabelece uma leitura, um salmo e um evangelho para cada dia ao longo da semana e aos domingos acrescenta-se uma segunda leitura. Bem, essas leituras elas variam entre leituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras. Ou seja, para cada dia do ano há necessariamente uma leitura específica e um evangelho específico, né? E essas leituras elas são revezadas ao longo de 3 anos, tá certo? Para que toda a Sagrada Escritura seja abrangida ao longo desses 3 anos, que visam especificamente a leitura nos evangelhos, dos 3 evangelhos chamados sinópticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e o 4º evangelho, que é o evangelho de São João. Aqui eu estou falando na ordem canônica, né? Na ordem que está nas Sagradas Escrituras e não na ordem que eles foram redigidos. O 4º evangelho canônico, o evangelho de São João, né? Ele não é lido em um ano específico, né? Em um ano litúrgico específico, que se divide em A, B e C, Mateus, Marcos, Lucas. Mas nos tempos litúrgicos fortes, por assim dizer, né? Que não são os tempos chamados tempo comum, como o tempo da Páscoa, o tempo do Advento ou do Natal, né? Então é aí que a gente lê o Evangelho de São João, também abrangendo o inteiro, né? Nesses momentos, nesses períodos litúrgicos específicos, né? Mas, muito bem. Veja só, por que eu estou colocando isso aqui, né? Porque eu achei útil, por caso você não tenha uma vivência litúrgica, você ao menos agora entende basicamente, de maneira muito simples, o que é isso aqui. Agora veja, o evangelho de hoje trata especificamente, dentro do evangelho de São Mateus, de uma passagem que nós chamamos de O Sermão da Montanha, que é um conjunto de capítulos, a bem da verdade, né? O Sermão da Montanha não é, como eu posso dizer, uma passagem específica, né? Uma mera perícope, né? Que é um conjunto com um nexo específico de texto dentro dos evangelhos ou de qualquer texto bíblico. Como, por exemplo, uma perícope é a passagem dentro do evangelho de São João, no capítulo 6 do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma perícope seria a passagem do jovem rico, que vai conversar com Jesus no evangelho de São João, capítulo 18, a partir do versículo 18. Uma perícope seria, que mais? Enfim, acho que já deu para compreender o que é uma perícope, né? É o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus com a genealogia de Jesus. Ou seja, uma perícope é um texto que possui um nexo, com uma espécie de começo, meio e fim, aspas, tá certo? E que possui os mesmos personagens no mesmo lugar, com uma mesma ideia sendo desenvolvida. Isso é uma perícope. O Sermão da Montanha possui várias perícopes, porque trabalha várias ideias distintas, vários temas distintos, apesar de ser tratado no mesmo lugar, como num discurso específico de Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece porque o Sermão da Montanha engloba 3 capítulos diferentes, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. São 3 capítulos nos quais Jesus desenvolve um mesmo discurso, o chamado Sermão da Montanha. E existem várias ideias que são trabalhadas dentro do Sermão da Montanha. Ele é aberto, todo mundo conhece, com as chamadas bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, etc. Né? Ou seja, as bem-aventuranças narradas por Nosso Senhor Jesus Cristo abrem o Sermão da Montanha, mas hoje nós estamos numa perícope, tá certo? Logo depois, que vem logo depois das bem-aventuranças, que trata do tema da justiça. Jesus diz o seguinte, né? Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos fariseus, vós não herdareis ou não entrareis no reino dos céus, no reino de Deus. É interessante porque imediatamente quando nós lemos o maior
nós pensamos em termos qualitativos, o que significa dizer que eu preciso ser mais justo do que os outros. Nesse sentido, né? Mas não é bem disso que o Senhor está falando, né? Que o Senhor está falando, do tipo, eu sou justo em determinados momentos, em outros momentos eu não sou justo. Ou seja, eu acumulo mais momentos de justiça do que aqueles de quem o nosso Senhor está falando, ou querendo contrapor, que são os fariseus. Ou seja, os fariseus agem justamente, né, de maneira justa, em alguns momentos e eu vou ultrapassá-los. Eu serei mais justo do que eles, agindo com justiça em outros momentos que não aqueles que eles, né, assumem. Não é disso que nosso Senhor está falando. Ele não está dizendo maior, né, ou ser mais justo, a justiça maior, num sentido quantitativo, mas num sentido qualitativo, ou seja, a qualidade da justiça precisa ser melhor, ok? E o que significa ser mais justo, portanto, qualitativamente. E aí nosso Senhor vem com um exemplo, né? Veja só, fazer justiça não só para os vossos amigos, mas também para os vossos inimigos. Você não deve matar, ou seja, exteriormente, mas você não deve também odiar o seu irmão internamente, chamá-lo de louco, de tolo, né? Muito bem. Por que Jesus fala desses xingamentos, né? Não é porque você está proibido de literalmente falar que o seu irmão é um tolo, né? De falar que ele é um louco, desvairado, né? Não é isso que nosso Senhor está falando, ou seja, não é na literalidade da coisa, ou seja, eu não posso chegar no outro e xingá-lo especificamente, porque veja, o que ele está falando mais uma vez é uma justiça que seja maior, qualitativamente, do que a dos fariseus. E como era a justiça dos fariseus, nós temos o testemunho de várias outras passagens das Sagradas Escrituras, que era uma justiça meramente externa. O que isso significa? Significa que a prática da justiça estava, vamos dizer, reduzida a um caráter de fenômeno, de aparência, meramente falando. Aqui tem um aspecto interessante, eu vou fazer um parêntese porque eu acho que isso pode acrescentar algo intelectualmente a vós, queridíssimos internautas, meus acompanhadores aqui do canal, né, deste que vos falo. Muito bem, existe um sujeito, um pensador muito forte em seu personalismo chamado Karol Wojtyła. Quem foi Karol Wojtyła? Ele foi ninguém mais, ninguém menos do que o Papa São João Paulo II. É isso? Então, é um filósofo que, no fim das contas, se tornou Papa e que é um santo da igreja ainda por cima, né? Karol Wojtyła entende, ao longo de toda a sua vida, é muito interessante porque ele compreende, né, o ser humano ou a ação humana como fruto muito maior, como tendo por fruto, por causa, né, vamos dizer assim, algo muito maior do que a mera aparência, ok? Existe um fundamento da ação humana. Ele vai para além do que os fenomenalistas enxergam. O que um fenomenalista faz? Analisa o fenômeno, a aparência, tentando de encontrar a raiz motivadora daquele fenômeno ou a essência daquele fenômeno. Mas a essência daquele fenômeno, pelos fenomenalistas, ainda é considerado sob um aspecto relativista. Por quê? Porque é a essência daquele fenômeno, ok? Quando São João Paulo II enxerga algo muito maior, que é o quê? A natureza humana que está por detrás dos atos. Portanto, há um fenômeno, há uma essência daquela ação, mas há uma essência humana. Ou seja, São João Paulo II diz que sim, o fenômeno é passível de ser analisado e é importante que ele seja feito, mas existe uma metafísica dentro desta análise que deve ser considerada, sem dúvida alguma. Ou seja, nós precisamos falar a respeito de uma natureza humana, de uma essência humana, ok? E ele faz isso sob dois aspectos distintos. Ou a natureza humana, em suas ações, em seu modo de agir, em sua operatividade, ela pode ser entendida como uma ação, ok? Consciente, num ato que parte de um movimento da vontade humana, conhecendo o fim ao qual ele deseja chegar e assumindo essa finalidade, tendo analisado todas as consequências dela e o modo como ela deve ser executada para que o fim seja atingido, visando evidentemente o bem próprio daquela ação, portanto, conhecendo a verdade sobre aquele bem e desejando-o, né? Então, como dizia Santo Tomás de Aquino, omni agens agit propter finem, todo que age em direção a um fim. Então, conhecendo o fim da minha ação, eu ajo conscientemente tomando o bem próprio, a finalidade específica. E quando eu digo fim, veja só, estou falando fim no sentido teleológico, tá certo? E quando eu digo teleológico, vem de telos, que é fim, né? Em grego.
Ou seja, eu não estou falando do fim como a minha ação ela terá uma consequência. Quando eu digo a finalidade da ação, eu não estou falando sobre uma consequência em termos de causa e efeito. É também, mas não estritamente. Quando eu falo de finalismo, de finalidade ou de teleologia, eu estou falando do fim próprio da minha ação. Eu estou falando do bem a ser querido naquela ação específica em que eu estou executando, na qual eu estou operando, né? Ou seja, por exemplo, quando eu falo do ato conjugal, a finalidade do ato conjugal, né? Veja, não é aquilo que está sendo atribuído como um efeito, não é o efeito da ação. A finalidade da ação é aquilo que é o bem próprio da ação, entende? A saber, a reprodução, evidentemente, né? Que é, vamos dizer, uma consequência necessária do ato, e a união do casal, que é a finalidade amorosa do ato, ou seja, o amor entre os cônjuges visa o crescimento no amor, a união cada vez mais profunda através do ato conjugal que visa fazer crescer o amor, a comunhão de pessoas, a unidade e uma dedicação ao outro, a felicidade do outro, né? Nesse caso específico, não só ao prazer do outro, mas também ao prazer do outro, mas uma espécie de doação inteira do eu ao outro, para que o outro seja engrandecido por uma doação da minha pessoa à pessoa do outro, né? Então, é a entrega. O ato conjugal seria o ápice da entrega humana, né? É quando eu me dou inteiro sem reservas ao outro, né? Para a felicidade do outro, para o engrandecimento do outro, para, enfim, a realização da outra pessoa. E nesse aspecto eu estou falando, evidentemente, a respeito da unidade, né? E essa unidade, ok? Ela tem como consequência, evidentemente, o crescimento do amor, tá certo? E o outro aspecto seria a reprodução, que é uma consequência necessária do próprio ato, compõe a natureza do ato conjugal, né? Porque, no final do negócio, tá certo? Tem, sabe, algo biologicamente natural, chamado ejaculação, entendeu ou não? É natural que o fim daquele ato gere a possibilidade da geração de uma nova vida, do surgimento de uma nova vida, entende? Então, existe um aspecto biológico, enquanto finalidade do ato, e um aspecto mais espiritual, que tem por fundamento o amor e a união do casal, ok? Então, quando eu digo finalidade, eu estou falando do bem próprio, a ser necessariamente querido com o ato. E a ação consciente da qual fala Karol Wojtyła em sua obra filosófica, assim, de maior primor, por assim dizer, né? Chamada Pessoa e Ação, ou Pessoa e Ato, né? Que não tem em português ainda, né? Então, em polonês ele escreveu como Ksyn e Osoba, né? Que significa ato consciente. Osoba em polonês não é só ato, não é só ação, mas uma ação consciente. Não é a pessoa e a ação consciente. E a ação consciente exige tudo isso aqui, tá certo? Uma ação que vise a realização da pessoa. E a realização da pessoa, no caso que eu coloquei especificamente no exemplo do ato conjugal, se dá na relacionalidade que visa a realização da unidade, portanto, crescimento no amor e uma abertura à vida. Ok? Mas existe um segundo tipo de ação, que é uma ação que nós poderíamos chamar de ação por mera reatividade. São João Paulo II, ou Karol Wojtyła, né? Descreve numa sentença muito simples, como algo ocorre em mim, ok? Todas as coisas que existem no mundo material, com as quais nós nos relacionamos, no mundo real, né, nesse sentido, e com as quais nós nos relacionamos, de alguma forma produzem uma espécie de reverberação interior, ok? O que isso significa? Significa que cada objeto com o qual nós nos relacionamos na realidade externa, exterior a nós, que está para além da nossa própria pessoalidade, gera algo aqui dentro. E esse algo que é gerado aqui dentro funciona como um impulso para que eu haja de uma maneira específica, ok? Por exemplo, quando eu, caminhando pelas ruas, vejo uma moça bonita, esse ver uma moça bonita gera uma espécie de inclinação natural, entende? Porque a beleza me toca de algum modo e me gera uma espécie de atração, ok? Essa atração, ela pode ser de duas maneiras distintas, ou contemplativa, quando eu já sou humanamente bem formado em virtudes e eu consigo olhar para aquela beleza e louvar a Deus de algum modo, ou ela pode ser meramente venérea, e eu olho para uma pessoa bonita e
Entende o que eu quero dizer? Ou seja, o meu impulso é um impulso, para citar um exemplo, de tiozinho de porta de boteco, ok? Que fica olhando, ou de, como é que é? Tem um outro, a piada mais comum aqui no Brasil é dupla, né? Ou tiozinho de porta de boteco, ou pedreiro, né? Que olha especificamente para a pessoa como se ela fosse um pedaço de carne. Aqui eu me lembro de um evento que aconteceu ao longo da minha vida. Antes de eu estudar teologia, eu fiz 1 ano de engenharia civil. Entrei para engenharia civil, era algo que foi nutrido no meu coração ao longo de todo o período do fundamental, ensino médio. Era um sonho do meu pai e meu também, né? De fato, aqui a minha história de vida nesse sentido profissional não é como da maioria das pessoas, né? Um sonho imposto pelos pais. Não é isso não, meu pai queria muito, de fato, mas era o que eu também queria, né? E por que eu saí da engenharia? Porque eu senti um chamado, ok? Aqui tem um caráter vocacional, de fato. Mas isso não cabe para o vídeo de hoje, pode ser que eu partilhe num outro momento, se você quiser que eu partilhe com você esse aspecto do meu encontro, meu chamado, por assim dizer, né, pessoal, a minha vocação intelectual, você comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você quiser que eu conte, eu posso contar sem problema nenhum. Faça um vídeo sobre isso. Mas acontece o seguinte, que quando eu fazia engenharia civil, eu fiz amizade com alguns dos meninos que estudavam lá comigo, né? Tinha uma moça que era a pessoa de quem eu era mais próximo, porque ela também era católica, então a gente ficou amigo, assim, dentro da faculdade, porque a gente conversava sobre vida espiritual, sobre a prática da vida católica e assim por diante, né? E num determinado dia eu estava com os meninos lá da turma, da sala de aula, a gente conversando e tal, batendo papo, descendo as escadas da faculdade, e aí um deles especificamente fez um comentário, assim, um comentário daqueles comentários nojentos, entende? Ele disse o seguinte, passaram algumas meninas assim, né? A bem da verdade, naquele dia, honestamente, estou sendo autenticamente sincero com você, eu não notei se eram verdadeiramente bonitas ou não, eu realmente não olhei para nenhuma delas. Não vi, simplesmente andei, né? Da maneira como geralmente eu ando, olhando para o chão e tentando enfim, dar atenção mais às ideias do que a qualquer outra coisa. Ou a conversa que eu estava tendo naquele momento, né? Então eu não prestei atenção no que estava acontecendo em volta. E aí um deles olhou assim, né? Passou, eu sei porque ele fez um comentário, ele falou, nossa, aqui tem uns pedaços de carne, hein? E olhou para cima, eu falei, que isso, cara? Larga de ser nojento. E aí falou, o quê? Né? Pô, não é assim que se trata uma pessoa, né? E passou, ou seja, é isso, entende? O aspecto venéreo do olhar para uma pessoa, bonita que seja, é isso aqui. Enxergá-la como um pedaço de carne. A bem da verdade, as pessoas não assumem a responsabilidade pelo ato que elas estão cometendo naquele exato momento em que olham um sentido desejoso para uma outra pessoa, mas o que elas estão fazendo é a mesma coisa que esse sujeito conseguiu verbalizar, que teve coragem de verbalizar. Olhar para outra pessoa como um mero pedaço de carne, algo, um objeto, que gera em mim um desejo para o qual eu me inclino e desejo que me satisfaça de algum modo, de maneira meramente venérea, seja física, ok? Então, geralmente a gente não assume a culpa por ter olhado para uma outra pessoa de maneira desejosa, como nosso Senhor Jesus Cristo diz também no Sermão da Montanha, no mesmo capítulo 5 que ele está falando hoje, né? Aquele que olhar para uma mulher desejando-a no seu coração já cometeu adultério com ela. O que significa? Significa que é um pecado interno, ok? Dentro, algo que acontece dentro. E é nesse ponto que eu queria chegar. Quando Jesus fala da justiça maior, do mesmo modo como ele fala aqui sobre o cometer adultério internamente, Jesus está mostrando para nós algo muito mais profundo do que nós estávamos acostumados a pensar até então. Que os nossos atos, eles são considerados pecaminosos ou não quando nós os fazemos, quando nós tomamos alguma atitude, quando nós vamos lá e damos um tiro na cabeça da outra pessoa, quando nós vamos lá e autenticamente tomamos o que a outra pessoa tem em mãos, o escondemos ali e agora é nosso. Quando nós autenticamente vamos até lá, né? E assim, ou seja, e dormimos com a mulher do vizinho, ou seja, ou traímos a nossa própria esposa, né? O ato é visto de maneira, veja só, exclusiva, sem levar em consideração a interioridade ou a motivação que o levou, que o teve como consequência, entende? Que o conduziu a pessoa até aquele momento específico. Havia uma desconsideração a respeito da tomada de decisão ou da inclinação interior em direção ao ato.
O que significa dizer que havia uma desconsideração a respeito daqueles 3 aspectos que são necessários para considerar um pecado mortal como sendo um pecado mortal: a deliberação, a consciência e a matéria grave. Bem, a matéria grave já era tomada, evidentemente, né? Matéria grave e ato, matéria grave e ato, matéria grave e ato. Acontece que existem outros 2 movimentos anteriores ao ato que estão, por assim dizer, no intermédio entre a matéria grave e o ato propriamente dito, que são deliberação e consciência. Ou seja, eu preciso saber que aquele ato é, evidentemente, dotado de matéria grave. E eu preciso deliberar, ou seja, ponderar e determinar. Entende? Isso é a deliberação nesse sentido, ok? Isso é a consciência. O que nosso Senhor está dizendo para nós é que as atitudes que nós tomamos, elas não são tomadas de maneira isolada, de uma espécie de interioridade. Existe uma interioridade do ato. Existe um desejo prévio em relação a outra pessoa. Existe, tá certo, um ódio cultivado no coração antes da atitude, ok? Tem um livro muito legal que eu estou lendo, do Dostoiévski, chamado O Idiota, né? O Idiota narra a história de um sujeito chamado Príncipe Mishkin, né? E tem um outro personagem na história chamado Gavrila Ardalionovich. São nomes russos, ok? Porque Dostoiévski é russo, então os nomes são um tanto quanto difíceis. Mas tem um personagem chamado Gavrila que desde o primeiro momento em que ele conhece o Príncipe Mishkin, depois eles ficam amigos, né? Porque o Príncipe Mishkin é de fato um tanto quanto encantador por ocasião de ser nobre, verdadeiramente caridoso no sentido cristão da coisa. Gavrila o odeia no primeiro momento, né? E ele vai nutrindo nesses primeiros momentos, nessas primeiras horas em que ele conhece o Príncipe Mishkin, um ódio profundo por ele, pela sua postura, por ele ser amável, pelas pessoas da casa na qual ele trabalha, né? Na casa do general Epanchin, e a sua esposa, né, Elizaveta Prokofievna, ter amado imediatamente o Príncipe Mishkin, né? Ela e as 3 filhas terem amado imediatamente o príncipe, né? E ele vai nutrindo esse ódio, nutrindo esse ódio, nutrindo esse ódio, até num determinado momento ele explode de raiva, por outra ocasião desconta no príncipe, né, com uma bofetada no meio da cara, tá certo? E nesse momento o príncipe se lamenta, é interessante, o príncipe é de fato muito nobre, né, no sentido cristão da coisa. Ele quase que vira outra face, né? Ele não fica ofendido por ter apanhado do Gavrila, ele fica ofendido, né? Ele não fica de maneira nenhuma ofendido, é isso que eu quero dizer. Ele fica comovido porque ele olha para aquela situação e fala: meu Deus, quão fortemente ele não se arrependerá, entende? E ele sofre pelo sofrimento posterior do próprio Gavrila e não por ele ter sido ofendido com um bofetão no meio da cara, entende? Ele é verdadeiramente nobre. E o Gavrila de fato se arrepende, depois eles acabam por se tornar amigos, né? Mas veja, essa dinâmica de ódio, 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 até a explosão, entende? É o que geralmente acontece. Você, antes de matar uma pessoa com uma atitude, né, de ir até lá e cometer um homicídio, você já matou internamente, entende? Mas e um assassino, né, um bandido assassino? Bom, esse sujeito ele não matou especificamente aquela pessoa, mas ele nutre um ódio por todas as pessoas que estão à sua volta. E a sua frieza, né, o leva a considerar todas as outras pessoas odiosas. E no ato em que ele comete aquele assassinato, não é porque ele odiou aquela pessoa especificamente, né, ao longo de algum tempo, mas porque ele já, ao longo de algum tempo da sua vida, ele odeia todas as pessoas, né? Porque são detentoras de algo que ele desejaria para si. É um movimento duplo interno, mas de qualquer forma, tudo parte de um movimento interior. E por que eu estou falando sobre isso aqui para vocês? Porque eu quero mostrar que, veja só, você precisa, antes de qualquer coisa, olhar para a tua motivação interior do que para o ato. Você precisa fazer uma espécie de mapa até a atitude concreta, entende? Algo que foi sendo construído dentro de você até que você caísse. O que nós poderíamos intitular aqui como a dinâmica da queda, entende? Por exemplo, vários jovens que me procuram para falar, ou quando eu digo jovens, entendo o sujeito que tem entre 18 e 35 anos, tá certo?
É quase... Bom, enfim. Né? Mas um jovem adulto, né, me procuram e digam, meu Deus, eu quero... Meu Deus não, né? Gabriel, eu quero ajuda para vencer o vício da masturbação, da pornografia. O que eu preciso fazer para vencer esse negócio? Ora, você precisa, meu caro, pensar nos seguintes termos. Qual é, por assim dizer, a dinâmica da tua queda? Quando você chega no ato, que foi que aconteceu antes, ao longo das últimas horas ou dos últimos dias? O que foi que você viu que despertou em você o desejo que ocasionou uma espécie de pensamento neurótico, né? Neurótico não no sentido psicopatológico, mas no sentido obsessivo em relação àquele objeto específico, né? Em relação a este tema específico, né? Ficar pensando a ponto de achar que não há outra saída senão ceder imediatamente ao impulso para que ele vá embora e as coisas se acalmem, ok? Então, o que foi que aconteceu para que você entrasse nessa dinâmica? Você necessariamente tem, única e exclusivamente, algumas destas opções. Ou você viu alguma coisa, seja num filme, seja numa série, seja na rua, você ouviu alguma coisa, seja numa música, seja numa conversa, né? Seja também lá no filme, enfim, né? Na rua, o que quer que seja. Ou você, vamos dizer, procurou voluntariamente por alguma coisa, né? E esse caso é necessariamente mais grave, mas é basicamente isso aqui. Há sempre um despertar, tá certo? Há um objeto exterior que mexe com a minha interioridade e desperta os meus impulsos. Deu para entender? Gera em mim a inclinação, o desejo, com o qual eu consinto ou não. Deu para entender? Eu posso consentir com esse desejo ou não. Eu posso ceder a algo que está acontecendo dentro de mim ou não. Ou dizer não para aquilo e não vou fazer. Exige uma força de vontade? Evidentemente que sim. Mas exige também uma atitude contrária, justaposta ao desejo que me está sendo motivado por aquele objeto externo, fora de mim, né? E qual é, né, nesse caso especificamente, do vício da masturbação, da pornografia, o que eu preciso fazer? Ora, se aquilo que desperta, né, em mim é necessariamente um afeto, um apetite, que eu chamo de concupiscível, né, em linguagem tomista, e esse apetite concupiscível é a inclinação ao bem sensível, eu preciso necessariamente tomar o rumo contrário ao ceder ao impulso de tomar para mim aquele bem sensível imediato, tá certo? Que é o prazer, necessariamente, né? O prazer venéreo da masturbação ou da pornografia, que está com acesso facilíssimo ultimamente, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma atitude de fazer, tá certo? Alguma coisa, imediatamente, que me gere um desgosto. Eu preciso fazer algo que eu não goste de fazer de maneira nenhuma e que seja físico. Eu preciso de um sacrifício físico, ok? Eu preciso oferecer uma penitência física. Eu preciso de uma dor física, ok? Nesse sentido. Ou seja, se eu quero tomar algo que eu gosto imediatamente, eu preciso fazer algo que me vai doer e que evidentemente eu não gosto de fazer. Deu para entender isso aqui? Eu vou deixar aqui no card um outro vídeo em que eu falei sobre a virtude da fortaleza ser necessária para a formação da virtude da castidade, né? Da virtude da temperança. Porque isso vai te ajudar, sem dúvida alguma, a compreender como vencer uma coisa ou outra, caso esse seja o teu interesse. Mas o ponto é o seguinte, o que Nosso Senhor está mostrando para nós há uma interioridade do ato, um consentimento com o impulso, antes de a ação específica. E nós precisamos olhar não só para a ação específica, senão que para a motivação interior, ou seja, mapear o ato. Tudo bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se ele te ajudou de algum modo. Tudo bem? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para minha newsletter, eu vou deixar um link para minha página do Instagram e um link para o Aurora, que é um curso que eu te ensino, que é o amor humano no plano divino, tá certo? Eu volto o teu olhar para o princípio e te ensino o que foi que Deus quis no princípio da criação para o matrimônio e o amor humano. Tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o teu like, o comentário, e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo.